Vamos lá, sexto ano. Agora a gente vai começar com mais um conteúdo. E nessa semana a gente vai trabalhar com potenciação. O que é uma potenciação, né? Uma potenciação, ela é mais ou menos não, né? Ela é representada dessa forma aqui. Onde esse meu A é uma base e esse meu N é o expoente, tá certo? Isso aqui a gente chama de potência. O que fica embaixo é a base, o que fica em cima é o expoente. Vamos para alguns exemplos aqui, né? Vamos observar. Quem é a base aqui? Base 2, expoente 4. Base aqui 5, expoente 3. Base 3, expoente 1. Base 7, expoente 0. E vamos lá calcular essa potência. Professor, como é que calcula essa potência? A potência é calculada através de multiplicação, que a gente chama de forma de produto, tá bem? Outra coisa, eu vou trabalhar multiplicação, certo? Com vocês no sexto ano, mas a gente não vai utilizar muito esse símbolo do X. Eu coloquei na atividade porque muitos vão se acostumando com o tempo. Eu vou trabalhar com um pontozinho aqui. Esse ponto eu vou dizer que seja uma multiplicação, ou seja, uma continha de vezes, certo? É a mesma coisa do xzinho que a gente é acostumado a trabalhar antes. Ok? Vamos resolver essa potenciação aí. A base 2 expoente 4. O que quer dizer isso? Que eu tenho que multiplicar a base pela quantidade de vezes que tem de expoente. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Porque o expoente aqui é 4. Tá bem? Então eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá bem? Isso aqui foi o resultado da potência que encontramos. Ou seja, essa forma aqui que a gente viu aqui é a forma de produto de uma potência. Até vai ter atividades aí pedindo a forma só apenas de produto. Isso aqui é o resultado da potência. Vamos lá calcular essa segunda potência aqui. 5 ao cubo, tá certo? A gente normalmente diz ao cubo. Eu nem falei sobre nomenclatura. Aqui a gente fala que é 2 elevado à quarta potência. Aqui é 5 elevado à terceira potência. Ou 5 ao cubo. Tanto faz. Vamos lá. 5 vezes 5 vezes 5. Porque o expoente aqui é 3, eu saio multiplicando a base por quantas vezes? 3 vezes. Vamos lá. 5 vezes 5, 125. Não, 125 é o total, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Que é o resultado. Vamos lá agora nessa definição. Vamos continuar aqui. Eu não vou nem colocar essa definição agora. Vamos botar mais. 3 ao quadrado. Vou colocar 2 elevado à sexta potência. Agora que eu vou colocar eles. 5 elevado a 1. 7 elevado a 0. E 1 elevado a 8. Vamos lá. É porque essas três últimas aqui são definições. Vamos lá aqui, continuar. 3 ao quadrado, vou multiplicar 3. Quantas vezes está multiplicando ele? 2 vezes, né? Porque é o valor do expoente. 3 vezes 3, 9. Então, 3 ao quadrado é igual a 9. Vamos lá. 2 elevado à sexta potência. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aqui tem 5, né? Pronto. Eu conto quantos dois tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aí. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Tá bem? Então, 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Vamos agora para essa definição aqui. Qualquer número que estiver com o expoente 1, o seu resultado, a sua potência vai ser ele mesmo, tá certo?
Então 5 elevado a 1 é igual a 5. Assim como se eu tivesse 1000 elevado a 1, seria igual a 1000, tá bem? Isso é uma definição. Agora essa outra definição aqui. Qualquer número que tenha o expoente 0, ele vai ser igual a 1, tá bem? Então poderia ser até o número maior aqui, 5.720, e tivesse elevado a 0, que ele seria igual a 1. Isso é uma definição, tá bem? A gente não tem como contestar. Professor, por que é igual a 1? Porque ele disse que era igual a 1. Vamos lá aqui nessa parte. 1 elevado à oitava potência é igual a 1. Por que, professor? Toda vez quando tiver a base e ela for igual a 1, a base, qualquer que seja o expoente, vai ser sempre 1. Essa tem como a gente explicar. Vamos lá fazer aqui. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. 1 vezes 1, 1. 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 Ou seja, 1, quando a base for 1, qualquer que seja a sua multiplicação vai ser igual a 1. Não tem por onde correr. Tá certo? E vamos lá ver aqui o que eu coloquei aqui na atividade. Eu coloquei as definições, né? E coloquei algumas coisas aí, como se lê. Né? O quadrado de um número. Quando em uma potência o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado, assim como eu falei antes. Então aí tem um exemplo, 1 ao quadrado, né? 1 elevado ao quadrado ou 1 elevado à segunda potência. Tem essas duas formas de escrever. Quando tiver elevado a 3, a gente vai chamar de cubo. Quando tiver com o expoente 3, como eu falei aqui, 5 elevado ao cubo, tá certo? Ou então 5 elevado à terceira potência. Tem essas duas formas de falar. E a partir de 3, é só a gente falar 1 elevado à quinta potência, a sexta potência, a sétima potência, assim por diante. Aí eu deixei a representação geométrica dos números aí que fica elevado ao quadrado e elevado ao cubo, tá certo? Quando está elevado ao quadrado, qualquer número que está elevado ao quadrado, a gente pode representar ele por meio de uma figura. E que figura é essa, professor? Se já está falando ao quadrado, então essa figura é um quadrado, tá bem? Vou desenhar um quadrado aqui. Desenhar um quadrado, certo? Isso aqui é um quadrado, deixa eu dividir ele aqui em algumas partes. Ou então era para ser um quadrado, não está bem representado. Vamos lá. Esse quadrado que eu deixei representado aí, 1 minuto. Voltei, gente, é que eu tive que dar uma pausa para poder responder uma pessoa ali. Então vamos lá, esse quadrado que eu desenhei, eu dividi ele em quantas partes aqui iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? Então vamos lá, isso aqui é a representação dessa potência aqui, 3 ao quadrado. Professor, por que 3 ao quadrado? Vamos fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Observe que eu tenho quantos quadradinhos? 9 quadradinhos. Então, 3 ao quadrado é igual a 9. É como se eu pegasse um quadrado, certo? Vamos supor, um quadrado que tenha 3 metros e fosse dividir ele em partes, em outros quadradinhos que valem cada 1 metro, né? Aqui vai valer 1, aqui vai valer 1 e aqui vai valer 1. Tá certo? E ao todo eu consigo quantos quadradinhos aqui? Com 3 metros quadrados? 9. Isso é muito utilizado
pelos pedreiros, né, na engenharia, para poder colocar cerâmicas numa casa, laje e tudo mais, tá certo? E quando está elevado ao cubo, eu não vou conseguir desenhar aqui, tá certo? Mas quando está elevado ao cubo, a gente pode representar ele através de um cubo. Vocês já viram aqueles cubinhos, aqueles cubos mágicos? Obviamente eles são assim, não vai dar para eu saber, eu não vou saber desenhar direito não. Ficou muito feio o meu cubo. Se eu tenho 3 ao cubo, tá certo? Suponha que seja um cubo. Se eu fosse pegar, quantos cubinhos desse eu ia conseguir? 3 vezes 3 vezes 3. Se fosse contar os cubinhos, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Seria 27 cubinhos, tá bem? Mas tá aí, bem representado aí na imagem que eu deixei. Se vocês quiserem dar uma olhada. Vamos lá para o exercício. Primeira questão, transforme os produtos indicados em potência. Aí tem um exemplo, né? Eu vou fazer a letra A. Já tem um exemplo. O exemplo está dizendo que tem um produto 2 vezes 2 vezes 2. Eu quero transformar isso aqui em potência. Ficaria quanto? 2 elevado a 3. Na letra A, eu tenho 3 vezes 3. Que potência é essa? 3 ao quadrado. Então, na primeira questão, vocês só vão fazer isso. Vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, está dizendo, transforma em produto as potências. É só aquela forma de produto. Eu tenho aí uma potência, 3 elevado à quinta potência, como está aí no exemplo, e vou transformar ela em forma de produto. Ficaria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, sem precisar dar o resultado. Não precisa do resultado, aí eu só pedi a forma de produto. Assim como na letra A eu tenho 4 ao quadrado. Como é que ficaria a forma de produto dele? 4 vezes 4. Tá certo? Vamos à terceira questão. Resolva as potências. Aí agora a gente vai resolver. Resolvendo, como é que fica? Tem um exemplo aí que eu deixei, né? 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que ficaria igual a 8. Na letra A, eu tenho 10 ao quadrado, que é só fazer 10 vezes 10. Vai ser igual a 100. Vocês façam o resto. Quarta questão. Em 4 ao cubo igual a 64, responda. Qual é a base? A gente viu no começo do vídeo. Onde é que fica a base de uma potência? Onde é que fica o expoente de uma potência? E qual é a potência? Aí vocês coloquem aí. Na quinta, escreva as potências a seguir e calcule seus valores. 25 elevado à primeira potência. Calcula o valor. 3 elevado a 0. 7 elevado ao quadrado. O cubo de 5. 2 elevado à sexta potência. Quadrado de 9. 3 elevado à quinta potência, tá certo? Então vocês, aqui a gente encerra o vídeo. Se tiver dúvida, volta o vídeo novamente, tá ok? Ou veja aí outros vídeos no meu canal que é falando sobre também potenciação.